E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, de você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Rapaziada, neste conteúdo de agora temos temas sérios e importantes para conversar sobre o Botafogo. Perdemos o Roleiser para a equipe do Santos. Quero dar minha opinião sobre isso, sobre tudo que aconteceu. Tentar entender um jogador que eu gosto muito, canhoto, meio campo clássico, camisa 10, está indo para o Santos. O Botafogo estava esperando a resposta do John Textor. Nesse intervalo, a equipe do Santos foi lá, conversou com o jogador. Vou trazer detalhes sobre tudo que aconteceu nessa negociação com o Roleiser. Quero dar minha opinião, porque é inadmissível toda essa situação. Quero conversar com vocês também sobre o jogador da equipe do Grêmio, o Nathan Fernandes, né? Ponta, Botafogo está negociando. Quero falar um pouquinho sobre ele também. Claro, falar sobre a partida de ontem. Cara, é bizarro. Eu tô esperando a demissão do Leiria, de verdade. A gente não torce pelo mal de ninguém, né? Claro, mas eu tô na espera da demissão do Leiria, cara. Pra ter ele à frente do Botafogo é melhor ficar sem técnico. O Botafogo volta a campo na quarta-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca e a gente não pode ter o Leiria à beira de campo. Claro, vamos conversar também sobre o Bitelo, Santiago Rodrigues, negociações difíceis nesse momento. Os assuntos nesse conteúdo não são bons, mas a gente tem que ser verdadeiro e a gente tem que tentar entender tudo que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, dê seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. É de graça, não custa nada. Se quiser ser membro, é só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Rapaziada, sem enrolação, vamos começar conversando sobre a situação do Roleiser. Segundo uma matéria do Globoesporte.com, existia um acordo verbal entre o Botafogo, o Roleiser e a equipe do Benfica, né? E faltava o ok do John Textor para essa negociação ser concretizada. Só que o John Textor estava viajando, ele estava na Arábia e ele pediu um tempo para ele voltar de viagem para os Estados Unidos e tomar a decisão em relação ao Roleiser. Só que essa viagem da Arábia até os Estados Unidos durou 20 horas. E nesse período, o John Textor voltando para os Estados Unidos para tomar a decisão em relação ao Roleiser, a equipe do Santos foi lá e conversou com o jogador. E uma coisa que me chama a atenção, até uma informação do Vene Casagrande, é que o Pedro Caixinha, o treinador da equipe do Santos, ligou para o Roleiser, convencendo ele a jogar na equipe paulista. Teve ajuda do Neymar também, e é aquilo que eu sempre falei aqui no canal. Você ter um treinador é fundamental na montagem do seu elenco. Muita gente discordava de mim. Não, o Botafogo não precisa de técnico para trazer reforços. Tem um scout, o scout tem que trazer reforços e o técnico não tem que escolher nada. Gente, um técnico é fundamental na montagem do elenco. Eu concordo que ele não tem que escolher tudo, mas ele faz parte do planejamento. E a gente não tem um técnico, a gente está sem. Então, olha que situação que chama a atenção da gente. O Pedro Caixinha ligou para ele, junto com o Neymar, e convenceu o Roleiser a jogar na equipe do Santos. Enquanto isso, o Botafogo segue sem técnico. E eu sempre falei, eu sempre questionei isso aqui no canal. Faz muita falta você não ter um treinador, principalmente também na montagem do elenco. Olha, deixa eu dar minha opinião. Trouxemos informações aqui, claro, porque foram informações que saíram no mundo todo, de que o Roleiser estava acertado com o Botafogo. Eu fiquei muito feliz.
é um camisa 10 clássico, canhoto, muito bom de bola, eu sou fã do Roleiser e ele tá indo para a equipe do Santos. Cara, eu não vou mentir para vocês, eu não tenho informação sobre esse caso do Roleiser e eu nem procurei saber porque eu tô muito estressado com isso tudo, então eu nem procurei saber. Mas algumas coisas me vêm na cabeça. Primeiro, se o Botafogo tá negociando com o atleta, já chegou nos valores, salário, e ele aceitou jogar no Botafogo, por que que o John Textor pediu para dar a resposta só quando voltasse de viagem? Não tem necessidade. Então, o que que me passa na minha cabeça? Não sei se eu estou certo, mas é o que eu acho. O Roleiser, ele sentiu desprezado. Ele não se sentiu, como é que eu posso dizer? Porque a gente sabe como é que são os jogadores empresários, né? Você não gosta de sentir um pouco de escanteio como segunda, terceira opção. Eu acho que o Roleiser, nesse caso, ele se sentiu desprezado. Pô, cara, negociei com o Botafogo, acertei salário, já tá tudo certo com o Benfica. Pô, por que que esse dono do Botafogo não me dá logo a resposta? Não, o John Textor falou o seguinte, ó, eu tô na Arábia, quando eu voltar para os Estados Unidos eu tomo a decisão. O jogador, gente, ele se sentiu desprezado pelo Botafogo. Parece, a sensação que passa para o jogador é que o Botafogo não quis ele em nenhum momento. Ah, mas ele deu a palavra pro Botafogo, então ele tinha que ter dado um prazo, ele tinha que ter esperado o John Textor voltar de viagem, mas foi o que eu falei, cara. Essa vida de jogador, de empresário é muito dinâmico. Se você não se sente confortável na situação, por exemplo, ó, eu tô querendo jogar no Botafogo, mas eu tô percebendo que o Botafogo não tá me querendo muito. Tem o Santos aqui. Cara, ele optou pelo Santos, porque o Santos, querendo ou não, mostrou mais vontade de contar com o jogador do que o Botafogo. Como eu disse, o Pedro Caixinha ligou para ele, o Neymar ligou para ele, devem ter falado para ele, ó, o Botafogo tá uma bagunça, cara, o Botafogo não tem técnico, o Botafogo tem o Arthur na ponta direita, você talvez nem titular vai ser aqui no Santos, se você vier você vai ser titular. Então, cara, isso tudo pesa. A equipe do Santos mostrou mais interesse no Roleiser do que o Botafogo, essa é a verdade. E ele se sentiu mais confortável de ir para onde trataram ele bem. Eu tenho certeza que o Roleiser, ele queria jogar no Botafogo. O problema foi o descaso. Ah, espera eu voltar de viagem que eu dou a resposta. Vocês acham mesmo que o jogador vai ficar esperando isso? Tendo uma proposta do Santos? O futebol sendo dinâmico da maneira que ele é, não vai ficar esperando, gente. Então a sensação que eu tenho, eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que o Botafogo não levou a sério o Roleiser, o John Textor parece que não estava querendo tanto essa contratação. Ah, quando eu voltar de viagem eu dou a resposta, e o cara não quis esperar. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Uma pena, um grande jogador, gosto muito do Roleiser, camisa 10 clássico, eu faria de tudo para ter esse atleta no elenco, mas são escolhas aí, e assim, como é que você vai julgar o jogador? Ah, tem que ficar esperando o Botafogo, tem que ficar esperando o Botafogo? Aí o John Textor chega lá nos Estados Unidos e decide que não quer o Roleiser, e aí? Então, cara, é difícil toda essa situação. Olha, duas informações rapidinhas, negociações, né? Aí a gente fica com aquilo, cadê o Santiago Rodrigues? Tem que vir agora o Santiago Rodrigues, o uruguaio que joga na MLS. A negociação tá difícil, por quê? Segundo o TF, o jogador tá pedindo um salário muito alto, então isso tá dificultando também a negociação com o Santiago Rodrigues. Ele que é um ponta esquerda, joga na MLS, e então ele está pedindo um salário muito alto e essa negociação nesse momento está bem difícil. Situação do Bitelo, ainda segue aquele impasse. O Botafogo quer pagar tudo em 3 anos e a equipe do Dinamo Moscou em 1. Então a situação do Bitelo também, por hora, está difícil a situação do Bitelo, porque a questão ali do prazo final, a equipe do Dinamo Moscou quer que o Botafogo pague tudo em 1 ano e o Botafogo quer pagar em 3. Cara, é aquilo que eu tô falando há muito tempo aqui nas lives também no canal.
Eu acho que o John Textor, ele tá focado muito no Lyon, cara, porque... E eu não tiro a razão dele, cara, por um lado. Por quê? Se o Lyon for rebaixado, e isso tudo vai ser resolvido no meio do ano, a Eagle Football, né? Ele que tá querendo botar a Eagle Football na Bolsa de Valores, pô, o valor da Eagle ia cair muito com o rebaixamento do Lyon. Então, cara, é até natural ele tá com os olhos com mais atenção pro Lyon. Só que ele não pode esquecer o Botafogo, cara. E eu tô falando isso aqui há muito tempo. Cara, ele tá segurando o dinheiro, cara, porque ele precisa fazer que o Lyon não seja rebaixado. E esse é o ponto negativo de você ter uma rede de clubes. Porque se um tiver dando problema, todo mundo dá. Por isso que eu sempre falei aqui, vocês acham que o John Textor entrevistou 12 treinadores? Vocês acham mesmo que o John Textor fez uma entrevista com 12 treinadores? Para mim, ele não fez entrevista com ninguém, a não ser o italiano que ele está tentando agora, o Mancini. Os outros, eu acho que não teve entrevista nenhuma, porque eu acho que o John Textor, ele está empurrando com a barriga, ele está levando mais para frente, porque se ele pegar o dinheiro da Eagle agora, isso pode prejudicar o Lyon. Pô, Iverson, mas o problema não é dinheiro, ele contratou vários jogadores. Cara, vamos lá, o Wendel e o Arthur, eu acho que essas negociações foi muito ali na situação do Luiz Henrique, então isso acabou ajudando. Se você pegar, cara, o Jair nessa troca com o Tiquinho, quando é que o Botafogo vai começar a pagar o Santos, o Jair? Mais pra frente. Pode ver que a situação do Bitelo está emperrada, a situação do Santiago Rodrigues está emperrada. Ele queria o Roleiser, a princípio, por empréstimo de graça, com uma opção de compra. Os outros foram baratinhos, como o Léo Link, o zagueiro David Ricardo. Então, assim, a sensação que eu tenho é que essas negociações que aconteceram, muitos aqui, ele vai começar a pagar um pouco mais para frente e os outros foram baratos. Então, assim, ele está segurando o dinheiro. O foco dele é o Lyon. Isso é óbvio. É óbvio que o foco dele é o Lyon. Ele conseguiu trazer alguns reforços para o Botafogo, principalmente o Wendel e o Arthur, muito pela venda do Luiz Henrique. Pode ver, jogadores que está precisando botar dinheiro, jogadores que você está precisando gastar de fato, pagar em um ano, como o Bitelo, não em 3, está tendo dificuldade. Então, assim, será que o Botafogo está sofrendo também financeiramente por conta do Lyon? Talvez sim. A gente fica com a sensação que não, pelos reforços que chegaram, mas como eu acabei de explicar, baratos, Léo Link, David Ricardo, reforços baratos, e os outros, cara, ele vai começar a pagar pra frente. Eu acho que é isso que o John Textor está tentando fazer. Trazer jogadores, reforços, para começar a pagar um pouco mais para frente, com um prazo maior, e ele está esbarrando nessa dificuldade. Isso tudo por conta do Lyon. Nada me tira da cabeça toda essa situação. Olha, falando nisso, informação do jornal 0 Hora, o Botafogo está negociando, né? E já fez uma proposta pelo ponta Nathan Fernandes, de 19 anos, da equipe do Grêmio. Só atualizar algumas situações para vocês, porque a proposta do Botafogo é de 40 milhões de reais fixo, mais 17 milhões por metas. Então essa semana teremos novidades aí sobre esse atleta, jogador do Grêmio, ponta Nathan Fernandes, 19 anos de idade. Dando minha opinião, é um jogador muito promissor, muito interessante, só tem 19 anos de idade, não é pelo futebol, não é nada disso, tá? Não tá nesse nível, ele ainda é novo, mas ele é muito parecido com Arias do Fluminense. O Nathan Fernandes, ele é muito parecido com Arias, jogador do Fluminense, no jeito de correr. Ele não é tão alto, mas ele é forte, corre com a bola perto do pé, né? Corre com a bola perto do corpo. Ele é um pouquinho disperso, tá? Mas ele é novo, tem que lapidar. É aquele jogador que precisa um pouco mais de foco. Tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele vai muito mal, mas ele tem muito talento. Por exemplo, se o Mancini, um técnico italiano desse porte, chegar no Botafogo, tem tudo para fazer esse jogador crescer dentro do clube. Eu gosto muito desse atleta aqui, Nathan Fernandes, da equipe do Grêmio. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre a derrota de ontem para o Madureira por 2-0. Eu não vou dar notas hoje, eu quero falar sobre o Leiria, sobre essa vergonha que está acontecendo. Fica aí, já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo perdeu ontem pro Madureira por 2-0 em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. O Botafogo colocou vários reservas, alguns titulares e perdeu na nona rodada do Carioca. Inclusive, o Botafogo tem 12 pontos e pode terminar essa rodada fora do G4, dependendo aí agora dos resultados do Sampaio Corrêa, do Nova Iguaçu, que ainda vão jogar. Ganhando, eles passam o Botafogo e a gente termina essa rodada fora do G4. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos nesse Carioca contra a equipe do Flamengo. Esse jogo acontece na próxima quarta-feira. Olha, minha opinião, primeiro, é inaceitável a gente não ter um técnico até hoje. Isso para mim é o mais irritante de tudo. 25 dias jogados fora, 25 dias que não serviram para nada. Então eu começo falando sobre isso. John Textor, diretoria, todos são os culpados. É inadmissível a gente não ter um técnico até agora nesse momento. Só que agora a gente tem que falar um pouco sobre o Leiria. Porque dentro de campo, a responsabilidade é do treinador. Não sei quem contratou, não sei quem colocou ele ali, mas já que ele está ali, a gente tem que avaliar. É uma vergonha, os jogadores estão desmotivados. Se você pegar o Alex Telles, cara, ele estava muito feliz no começo da temporada, querendo que fosse melhor do que ano passado, e ontem eu estava olhando para o semblante do Alex Telles, desmotivado, perdendo a vontade. Então, assim, cara, a sensação que eu tive ontem é aquele Botafogo antigo. E não tem um CEO, não tem um dirigente, não tem ninguém para dar uma satisfação pra gente sobre planejamento, sobre técnico e se o Leiria serve ou não no comando. Porque quarta-feira tem Botafogo e Flamengo, é inadmissível o Leiria estar à beira de campo. Ele fez os jogadores do Botafogo desaprenderem a jogar futebol. Querendo ou não, cara, a gente tem 9 titulares, a gente perdeu Almada, a gente perdeu Luiz Henrique, mas é inadmissível perder para Madureira, para Sampaio Corrêa, para Maricá. O Botafogo com sub-20, ele tem obrigação de ganhar do Madureira. E o principal, na minha opinião, o Leiria, ele acabou com a competitividade desse time do Botafogo. O Botafogo entrava nos jogos, independentemente da qualidade dos jogadores, entrava nos jogos disputando as jogadas para vencer. Então, assim, ele acabou com a competitividade do time desse elenco. Então, cara, você olha para a cara dos jogadores jogando hoje com Leiria, estão acomodados. Eles ficam olhando o adversário jogar acomodados. É uma vergonha. E agora, passando o recado para a molecada também, Patrick de Paula. Eu vejo o Patrick de Paula jogando bola, parece que ele é um veterano. Acho que o Patrick de Paula só tem 25 anos, gente. Parece um veterano. Não corre, não marca. O Yarley, o Cauê, esses caras estão sentados no contrato, estão satisfeitos. Na cabeça deles, ali o Cauê, o Yarley, esses caras já são ricos. Na cabeça deles, ó, eu já sou rico. Olha o contrato que eu tenho aqui no Botafogo. Então eles estão sentados em cima do contrato, cara. Essa molecada, a verdade tem que ser dita, não dá para aproveitar ninguém, cara. Ontem o Lobato foi o único que tentou, na minha opinião. Eu gostei ontem até da partida do Lobato, tentando alguma coisa. Os outros, cara, não querem nada. Essa é a verdade. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fique com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tá difícil, Fogão? Eu gosto mais de você do que de mim.